Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho. Hoje estou aqui com o Daniel Mendes, meu amigo e colega de trabalho na Leader Academy, e a gente vai falar de inteligência artificial e bem-estar no trabalho. Como que a gente equilibra inovação e humanização? Tema quente, hein, Dani? Se apresenta, meu querido. Tema super quente, né, minha querida? Super quente. Bom, eu sou o Daniel Mendes, sou uma pessoa apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento, principalmente usando de humor e gentileza. Sou uma pessoa esperançosa, acredito que o futuro pode ser melhor do que hoje, através do que a gente pode fazer com o que a gente controla. Eu hoje sou professor, eu dou aula tanto na área de liderança, facilitação de aprendizagem de liderança, quanto na parte de inteligência artificial, e também sou mentor e facilitador na Leader Academy, onde a gente faz projetos personalizados para empresas, com o objetivo de levar a liderança humanizada para os lugares de trabalho, para que as pessoas possam ter mais bem-estar e felicidade no trabalho, tendo uma vida mais leve e feliz. Né, Eli? Estamos juntos nessa jornada, né? Tamo junto, é isso aí. E esse tema é muito quente, né? Porque nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, né? Vamos falar assim, né? A coisa deu um boom, né? Na inteligência artificial. Teve muita evolução, né? Muita popularização. E isso gera medo, gera curiosidade, gera uma mistura de sentimentos, na verdade, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Trazer para a mesa, né? Esses medos, né? O que que é real, o que não é, e o que que a gente pode fazer sobre isso, e vamos descobrindo junto, né? Porque, na verdade, a gente não tem certeza, né, dos rumos que as coisas vão tomar, mas o que que a gente pode controlar agora, né, como a gente bem fala, né, o que que a gente pode fazer com as informações que a gente tem agora, né? Então é tema super relevante, né? O Com que certeza. que, que você traz, Dani, nesse sentido, né, dessa velocidade e por que que isso tá tão importante hoje em dia? Eli, como tanto você quanto eu somos da área de tecnologia, originalmente, vamos brincar assim, na primeira Uhum. formação, por assim dizer, E a gente não sai nunca dela, né? e a gente não sai nunca dela, até porque até as grandes empresas que mais influenciam o mundo e, por que não dizer até a palavra comandam o mundo, de certa forma, né, são de tecnologia, né? Ah, E toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né? Se a gente pega banco, o banco hoje só existe devido à tecnologia. ah. As áreas de saúde hoje, se tira um equipamento tecnológico que faz diagnóstico, várias coisas não são tão precisas quanto podem ser com tecnologia. Então, assim, a tecnologia está presente muito forte na nossa vida e a questão da inteligência artificial, que é uma tecnologia que começou na década de 50, 1950, ali em Uhum. diante, com Alan Turing, né, dizendo que seria a máquina mimetizar, a máquina conseguir se comportar pensando como um ser humano, né, e tendo inclusive até autonomia quando a gente olha para os agentes hoje de tomar decisão e de fazer as coisas sozinhas sem uma intervenção humana no meio do caminho. O que que eu vejo com tudo isso? A velocidade que a IA está vindo é como se fosse um tsunami, para fazer uma metáfora aí, Hum. né? Se a gente observar, o GPT foi lançado formalmente para todo mundo em novembro de 2022. Não faz 3 anos. Aliás, não faz 2 anos e meio ainda, se a gente Pois for é, ao pé da letra, né? pois é. E Uhum. olha a revolução profunda que isso está causando. Isso tem um monte de coisa boa e pode ter um monte de coisa ruim também, né? Uhum.
Uma das coisas que é complicada é a gente parar para pensar que nós humanos, principalmente fisiologicamente, biologicamente, a gente demora muito para se atualizar conforme as mudanças do mundo, né? A gente até hoje tem uma amígdala no cérebro que dispara por eventos que a gente acredita que é uma ameaça, numa intensidade tamanha como se um bicho fosse me matar, por assim dizer, É. Uhum, né? E a velocidade que a tecnologia está mudando o mundo, a nossa natureza humana não consegue acompanhar na mesma velocidade. uhum, Isso é um impacto que pode gerar medo, gerar ansiedade, gerar questões aí complexas, né, uhum, comportamentais e mentais, atingindo inclusive o bem-estar da pessoa. Por outro lado, se a gente consegue sair, olhar isso em terceira pessoa e observar a inteligência artificial como um cérebro auxiliar, um expert que, se eu souber acioná-lo da maneira adequada, ele vai me trazer respostas que me ampliam as minhas competências, aumentam a minha produtividade, dentre outras coisas, eu posso lidar bem com a parte boa da coisa, né? É, junto disso tem um outro detalhe que eu estava até conversando isso com o meu amigo Cláudio, né? Cláudio Nisiama, ah, e até com você mesma, né, Eli, que a IA, ela tem os seus vieses dentro dela, e a resposta que ela traz pode ter aí, de alguma forma, uma questão de interesses dos donos das plataformas de inteligência artificial. Porque antes, o que mais nos influenciava era a TV. Jornal Nacional, por exemplo, Globo. uhum, Hoje em dia o YouTube tem mais audiência que a Globo, né? E a inteligência artificial está passando a ser uma das maiores influenciadoras do nosso modo de pensar, sentir e agir. Por que não dizer que por aí a gente precisa desenvolver o nosso pensamento crítico e, de alguma maneira, buscar se blindar dessa influência que a IA responde, de uma maneira a discernir até que ponto faz sentido ou não o que ela está me trazendo de volta, né? uhum. Esses são alguns dos pontos, dentre vários, que a gente pode discutir aqui. E você, o que que você pensa também, Eli, a respeito disso? Assim, eu concordo com tudo que você falou, né? E realmente acho que o principal impacto é essa questão de medo e ansiedade, né? Então, medo da novidade, né? Vamos dizer assim, né? Dos reais impactos que isso vai trazer na vida de cada um, né? Tem muita gente que teme perder emprego, por exemplo, né? Uhum, Ou teme ficar entre aspas, né, com conhecimento obsoleto, porque não consegue aprender, isso também gera ansiedade, né? Não consegue aprender na velocidade que as coisas mudam. sim. E isso não tem como a gente ignorar, né? Isso de fato acontece, né? Já vi muita gente falando assim, nossa, eu estou querendo fazer um treinamento para aprender a mexer melhor, né, com inteligência artificial, mas, cara, mas muda o tempo todo, vou fazer esse treinamento para quê? Então, isso por si só já gera ansiedade nas pessoas, né, porque você citou o chat GPT, né, mas já apareceu um monte atrás dele, né, e vários com especializações, né, então, Sim. realmente, aí o que eu costumo dizer para essas pessoas é, tipo, calma, respira, né? E assim, a gente não pode ignorar que essa tecnologia está vindo com tudo e que ela muda o jeito da gente fazer as coisas, o jeito da gente interagir, não tem como ignorar isto, né? Aprenda, né? Estude minimamente assim né, para você entender a dinâmica, né, como funciona. Depois você só troca, fica fácil trocar conforme elas forem evoluindo. E fica de olho na evolução, né? Porque elas evoluem rápido, né? Então, realmente é um para, respira, calma, né? Mas entre nesse mundo porque é importante
Porque é certeza, né, que esse tipo de coisa veio para ficar. Então a gente tem que lidar com ela da melhor forma, né? Então esse acho que é o primeiro ponto, né? O primeiro recado, né? Não vira a cara para a inteligência artificial, né? Se aproxime dela, né? Faz ela virar sua amiga, porque vai ser melhor para todo mundo, não é? Não É negue, isso. né? Não negue, exato. Negacionismo é muito perigoso, principalmente na velocidade que a IA está aí no mercado. É pior, né? É É pior. pior, é pior. Junto desse ponto que você trouxe ali da questão da abertura e da mudança rápida, eu adicionaria para mim como um benefício. Isso é um grande incentivo para o lifelong learning, porque como a coisa muda, a gente tem que estar se atualizando sempre. E junto dessa questão do lifelong learning, eu colocaria também que o principal é aprender os princípios. O que que eu quero dizer Isso. com aprender os princípios? É entender que a inteligência artificial, ela é composta de alguns princípios que regem a maneira dela funcionar. Eu diria que a primeira delas, que é o core que fez elas explodirem em uso do jeito que estão, foi a questão da amigabilidade de uso dela. Uhum, Antes, para se usar uma inteligência artificial, a gente tinha que saber programar. uhum, É claro que quando a gente olha para os tipos de IAs que existem, que a gente poderia classificar em três principais, descritiva, preditiva e generativa, e a gente está falando aqui mais da generativa, uhum, a descritiva ela é boa para resumir, e a generativa faz um pouco disso também, só que ela faz várias outras coisas que a generativa ainda não é capaz. A preditiva, ela não tem competência dentro da generativa porque ela envolve cálculos muito sofisticados para poder verificar tendência de preço futuro, segmentação de cliente, dentre várias outras coisas, até porque para que ela funcione normalmente ela exige volume de dados. E a generativa, ela trabalha com uma janela de tokens, ou com uhum, um tamanho de dado que vai e dado que vem, né? E à medida que eu mando dado para ela, ela vai cortar num limite que é o que ela suporta, aí ela vai pegar isso e vai buscar no banco de dados dela, que é o que a gente chama de modelo, né? O modelo nada uhum, mais é do que um mapa entre palavras que tenham correlações, né? uhum, Por isso que um GPT, quando ele está devolvendo palavra por palavra, não é porque ele está fazendo graça, vamos brincar assim, né? Não, é porque literalmente ele está construindo a resposta conforme as palavras, qual é a próxima melhor palavra do que ele está escrevendo. É isso que tem dentro do modelo, vamos falar uhum, assim, né? Ó, uhum, o modelo primeiro ele é treinado com uma massa de dados para criar esse mapa. E depois que ele é treinado, quando a gente manda uma pergunta, ele pega essa pergunta, destrincha ela, buscando a resposta nesse mapa de palavras ali correlacionadas, né? uhum, Então, é importante as pessoas terem essa clareza de fundamento e que se ela passa para a inteligência artificial de uma maneira estruturada, qual que é o contexto que ela está trabalhando? Quem que está envolvido, para que serve, qual é a instrução que você quer que ela faça, com uhum, muita clareza. Que dados que você quer que ela use dela mesma como referência, porque de repente você pode citar um autor, um livro, alguma coisa como referência para trazer aquele resultado. Que dados que ela não sabe que seriam seus para você passar para ela, para que ela use a respeito do seu contexto, sendo o uhum, mais específico possível e interagindo com ela de maneira a ter uma melhoria contínua. Você uhum, critica o que não gostou e elogia o que ela mandou bem. Isso vai fazendo com que essa interação via prompt, que é aquele comandinho, aquela linha de chat que eu mando mensagem para ela e ela me devolve uma resposta, isso é uhum. princípio. Vai Então, melhorando, né? vai melhorando. Se eu aprendo esse princípio, independente da atualização da IA que vem por aí, eu consigo continuar reaproveitando o que eu aprendi. É isso, é isso. É que nem linguagem de programação também, né?
Se você aprende uma naquela linha, as outras, né, da mesma linha é tipo, é praticamente igual, né? Então, essa é a nossa primeira recomendação, né, Dani? Estude os princípios, né? Escolha uma para a aplicação mais adequada aí para o seu momento, para o seu desafio, e corre para o abraço, né? É isso. E vamos, traz para a gente alguns exemplos, né, por favor, de aplicação no dia a dia de trabalho, né? Que tipo de coisas a inteligência artificial pode ajudar a gente no dia a dia, dentro E, das organizações? nossa, tem muita coisa que dá para dar de exemplo, muita coisa. E Uhum, devido ao tempo, vamos restringir aqui a alguns escopos, né? E eu vou tanto falar a respeito da IA generativa quanto IA que envolve programação, porque aí uhum, a gente não fica limitado, por assim dizer, né? certo. Uma questão chave é a gente observar tudo que tem uma certa lógica processual que tende a ter ali um processo meio que fixo e tem nuances de recheio que são personalizadas conforme o dado, dá para a gente automatizar tarefa repetitiva. Então, vamos dar exemplo. Tem empresa que faz suporte ao cliente em relação a algum problema, né? Pode-se criar um chatbot que responde via WhatsApp, e aí, quando o cliente interage com esse WhatsApp, quem responde seria uma inteligência artificial, onde ela vai interpretar a mensagem, que não é uma mensagem necessariamente estruturada, que chega, o que que o cliente quer. Se ele quer resolver uma dúvida, se ele está reclamando de alguma coisa, se ele precisa trocar um produto e por aí vai. Então, a inteligência artificial consegue automatizar um processo que é repetitivo de atendimento ao cliente com inteligência, direcionando para quem deveria ser, encadeando, por exemplo, acionar um serviço autorizado para agendar, reparar o produto da pessoa, mandando uma notificação por e-mail, SMS, WhatsApp, avisando que o produto está pronto para retirar e assim por diante. Então, dá para a gente automatizar tarefas com a IA. Além disso, dá para a gente personalizar a experiência das pessoas. Eu sou da época, somos, né, vamos brincar assim, né, que se mandava, por exemplo, e-mail marketing, onde o e-mail ele era padrão para todo mundo. Algum recheinho ali tinha uma certa personalização, só que era uma personalização por segmentação de cliente ou por grupo de cliente. Do tipo assim, se o cliente já tem uma TV, eu vou oferecer para ele um videogame. Ah, mas se ele tem videogame e TV, então eu vou oferecer para ele um celular, só para ilustrar no mundo dos eletrônicos aqui, né? Uhum, E isso era feito de um jeito em grupo, sem personalização. Agora, com a IA, a gente consegue, com base exatamente no que cada cliente tem, escrever uma mensagem totalmente personalizada para cada cliente, no um uhum, a um, né? Outra questão é que ela pode ajudar a gente a tomar melhores decisões. Quando eu explico para sim. ela o cenário que eu estou, o que que eu estou fazendo, que projeto que eu estou tocando, e quanto mais detalhe eu der para ela, eu posso fazer perguntas do tipo: nisso tudo que eu coloquei aqui para você, você enxerga algum gap, algum risco que seria interessante eu observar que eu não estou observando, né? É, E por último, para não me alongar demais, uma coisa que é uma mão na roda, vamos brincar assim, né? É a tal da transcrição das reuniões. E Uhum, existe tanto equipamentos físicos como um que se chama Cloud, que grava a reunião e transcreve o áudio para texto para que a IA consiga interpretar, e ela faz um resumo dessa reunião. A gente também pode usar aqui no Zoom, no Meet, dentre outras ferramentas, um sistema que ele traduz o que a gente fala em texto, transcreve, né? E depois que ele transcreveu, ele pode gerar uma ata da reunião. Isso é uma
roda, né? Porque a E gente tem que resumir girar também, e né? resumir também. Uhum. E Sim, resumir é também. maravilhoso isso, né? Isso é Maravilhoso. maravilhoso. Muito prático, né? Muito prático. Isso são alguns dos exemplos, dentre Uhum. vários que a gente pode fazer. Pode usar em vendas, pode usar em marketing, pode usar na Sim. medicina, pode usar em várias coisas Uhum. diferentes. Aproveitar a tecnologia, né, não só de inteligência artificial, né, mas de vários tipos de tecnologia, né, para facilitar o dia a dia, né, essa Sim. questão de da gente liberar, parar de fazer trabalho repetitivo, né, que a máquina é muito boa em fazer, E né, mais e a rápido e gente preciso, inclusive. exatamente, né? Então a gente se libera, né, desse tipo de trabalho e vai fazer um trabalho que tem mais a ver com as nossas forças, nossos talentos, nossos interesses, né? Então abre espaço e não é para a gente ser mais produtivo só, porque a gente é mais produtivo, né? Mas não é Sim. só para ser mais produtivo, mas para a gente conseguir fazer atividades que nos dão mais prazer, que nos trazem mais significado. Então, acho que esse é o grande ponto, né, do bem-estar no trabalho com o auxílio, né, da tecnologia, da inteligência artificial, né? Então, como ela me ajuda a eu ter mais tempo para fazer as coisas que eu tenho mais interesse, por exemplo, né? Sim. Então, esse para mim é o ponto-chave nessa história. E por isso só já vale a pena a gente aprender e aplicar, não é verdade? Com toda certeza. Se a gente olhar pelo lado positivo da coisa, é, a IA pode nos permitir a voltar a ser mais humano, a Hum, focar nas relações, a usar o tempo que sobrou de tarefas, até por que não dizer chatas, inclusive, para poder se relacionar com quem a gente gosta dentro do próprio trabalho, aumentando a criatividade, as ideias e as trocas de experiência, né? E assim por diante. isso é outro ponto, né, bem importante da gente ressaltar, né? Que na minha cabeça e acredito que na sua também, né? A gente nunca vai ser substituído por máquina, né? Porque a gente faz coisas que a máquina não vai conseguir fazer, né? Que é ser humano, né? Então, aquelas habilidades tipicamente de seres humanos, né? Então, por exemplo, de empatia, né? Essa questão de gentileza, muito pensamento crítico, né? As emoções todas, né? A gente pode citar uma lista delas aqui. Isso são coisas que nos diferenciam de máquina, né? Então, a gente dedicar mais tempo para ser humano, para a gente se relacionar, né, com as complexidades que o ser humano tem, né? Vai fazer a gente se diferenciar, né? Então, é máquina fazendo trabalho de máquina, ser humano fazendo trabalho de ser humano, né? A gente entender essas diferenças faz toda a diferença, né? Pois é, pois é. Eu até acho, uma coisa que me veio à cabeça que, hum, literalmente agora, a sociedade, com o passar do tempo e com a evolução social, se é que pode se chamar de evolução, né, em alguns aspectos, eu acho que direcionou o ser humano para fazer coisas que não necessariamente são naturais Hum, nossas, humanas. E talvez a máquina com a inteligência artificial corrija esse problema que o próprio humano criou. quem sabe, né? Quem sabe, né? Porque se a gente for observar a maneira que funciona o mundo, até propriamente dito o trabalho, não necessariamente tem a ver com o core de ser humano, o core de questão de relacionamento. Você trouxe a questão de emoção e sentimento. Eu tenho uma crença que a máquina vai ser capaz, através de dados, de interpretar e acreditar que o que está sendo
visto por vídeo, falado no áudio, escrito ou expresso, ela vai saber interpretar que é medo, que é tristeza, que é raiva, que é Uhum, alegria, sim, etc. Só que ela sim. não vai ser capaz de sentir e de Isso aí. expressar, né? Isso. Ela pode escrever, do tipo assim, sinto muito, coisas do gênero, Sim. mas ela não é um ser orgânico, ela não é um Uhum, ser que literalmente sente, mas ela vai uhum. entender a lógica por detrás desses elementos, né? Concordo. Uhum, É, então, se a gente observa, e aí até pegando o gancho disso, ele, não sei, na minha cabeça, o grande chance do ser humano é aprender a viver de forma que ele entenda também que os sentimentos é tanto um dado relevante para ele observar, quanto um objetivo a se atingir também, em alguns uhum. aspectos. Boa, boa. E aí quando a gente fala de desafios, cuidados, né, que isso tudo é, pode nos trazer, eu acho que é justamente entender, né, que a máquina pode, né, como você descreveu agora, né, perceber ou interpretar, melhor dizendo, né, Sim, interpretar que você está fazendo uma expressão de tristeza né, e falar alguma coisa para você, mas aquilo não é um ser humano, né? Então você sim, entender que interagir com um ser humano é muito melhor do que interagir com uma máquina, né? Eu espero que sim, as pessoas consigam ter esse discernimento, sim, né? Ter esse discernimento é muito importante. Senão a sim, gente começa a misturar as coisas, né? sem Que nem dúvida. usar a máquina para como psicoterapeuta, né? Uhum, É um perigo, né? sim, sim, E tem as questões éticas também, né? sim, Eu, pelo menos na minha opinião, né, tecnologia, de uma forma geral, né, ela não é neutra, né? Ela escancara algumas diferenças, né, que existem entre as pessoas, né, de diversas formas. E transforma o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente se comunica, né? Então, ela não é neutra. Então, cabe a nós também ter esse tipo de consciência e agir de forma ética, né? Então, não usar, por exemplo, inteligência artificial para fazer fake news, né? Os famosos deepfake, né? Então, até que ponto, né? Nós vamos com isso? Então, políticas públicas, né? Normatização, né? De uso, regulamentação, né? Do uso dessas coisas é urgente, assim, na minha opinião, né? Porque senão abre realmente um espaço que não ajuda, né? Que não é bom para a sociedade. Então a gente precisa dessa consciência também para regulamentar isso tudo, né? sim, sim, sem dúvidas. Isso é um grande desafio, inclusive, né? É, Porque de verdade eu tenho comigo que nem as pessoas que criaram a inteligência artificial generativa como ela é hoje imaginavam o impacto que isso ia ter no mundo. é, Porque é um tema que eu estudo vorazmente, vamos brincar assim, até porque eu dou aulas disso, né? uhum, E eu assisti uma aula do MIT. Aliás, isso é até uma coisa que eu falei para os estudantes da disciplina que eu dou de terça lá na ESPM, né? Eu falei assim para os alunos nessa aula de terça: essa é uma disciplina que tem uma característica peculiar. É, eu, como facilitador e professor aqui, eu não sou, eu diria, o expert em tudo da IA, em todos os níveis de detalhe, e eu diria que é impossível que eu seja por duas razões principais. Número um, é, tudo que eu consumo está disponível para todos vocês, da mesma maneira. Antigamente não tinha isso, né? Antigamente aham, o conhecimento era mais restrito, mais fechado. Então, a fonte está aí para todo mundo. E segundo,
o escopo que eu atuo é diferente do escopo que vocês atuam. E Aham, então, vocês podem trazer, às vezes, uma especificidade que você usa no seu dia a dia e que você esmerilhou isso, lapidou e melhorou, que é muito melhor do que um conhecimento que, porventura, eu venha a ter a respeito desse tema, né? uhum, Então, qual que é o meu papel aqui? Meu papel é sim trazer algumas tecnologias, alguns conhecimentos técnicos para fomentar a base da nossa conversa e, junto disso, incentivar vocês a terem pensamento crítico para ter melhores ideias, a aprender com tudo isso, não só com a IA, mas entre vocês, aham. e ajudar vocês a co-construírem junto à aula comigo, né? É isso aí, Dani. Então, é um desafio muito grande, porque isso foge do padrão de ensino que a gente está acostumado, Aham, principalmente de aulas apenas expositivas, onde o professor ele é o expert naquele tema, nos mínimos detalhes, né? E na abrangência total. A abrangência da IA a gente nem sabe ainda onde isso vai chegar, vamos brincar assim, né? É diferente de um escopo fechado de alguma questão, de alguma disciplina mais específica e mais estática, né? E eu até comentei com eles, a aula que eu dei no semestre passado não serve para dar esse semestre, mas os princípios sim servem, né? aham, Então a uhum. gente vai co-construindo junto, É né? isso aí, né? Perfeito, né? Você sabe muito bem minha opinião sobre aulas, né? Sim, Tem que ser nessa linha mesmo, né? Guru não existe, a aula tem que ser construída junto com os estudantes e de forma super participativa, senão não faz sentido, né? sim, E vamos caminhar para os nossos finalmente aqui. vamos. Eu gostaria de acrescentar que eu tenho uma visão bem otimista em relação à evolução disso tudo. É, embora, né, tenha essa questão da tecnologia não é neutra, que a gente precisa de regulamentação e tudo mais, é, ainda assim, eu sou otimista em relação a isso, porque eu acredito que tem pessoas do bem, né, com consciência sobre isso, que estão atuando. E isso depende também de cada um de nós, né? Depende de mim, depende de você, depende de quem está assistindo a gente, se engajar nisso. E cada um, inclusive, fazer a sua parte. Né? Então, você use de forma ética a tecnologia, isso já vai ajudar, né? Então, eu realmente acho que é uma coisa que não tem volta, né? Só vai para frente. Então, bora desenvolver aprendizagem ao longo da vida, né? Curiosidade, pensamento crítico, né? Liberar tempo para a gente ser mais criativo, né? Para a gente ser mais humano, né? Por assim dizer, que aí vai ser sucesso, né, Dani? Eu penso igual, Eli. Eu tenho uma visão otimista, junto de uma visão crítica, por assim dizer, né? Não é o otimista mal informado, vamos brigar assim, É isso né? aí. É uma visão de que, com o uso adequado, com as pessoas com a intenção adequada, sempre pensando junto no outro e no impacto que as coisas causam, a gente pode sim tirar proveito da inteligência artificial para ter mais tempo para ficar com a família, para ter mais tempo para conversar com os amigos, para ter mais tempo de se relacionar com os colegas de trabalho, de forma que tudo isso nos gere sentimento de visão de propósito, emoções Aham, positivas, que a gente possa focar no que de fato é o nosso core de forças de assinatura, por assim dizer, né? aham, E se permitir se complementar quando não existe um outro ser humano naquele contexto, naquele espaço, com a inteligência artificial para expandir as nossas competências, né? É, uhum.
Então, eu creio sim, que a IA veio para ficar, vai cada vez mais ocupar mais espaços, e cabe a nós ter essa mentalidade aberta de crescimento para que possamos aí ser, cada vez mais humanos e desfrutar desse É benefício que isso, ela nos traz, né? é isso aí. E pedir ajuda sempre que precisar na questão de, e não só de uso de inteligência artificial, mas de tecnologia, rede social, né, de uma forma geral, pedir ajuda porque vicia, porque gera ansiedade e tudo mais, né? Então, ficar alerta a esses sinais em você mesmo e no seu colega de trabalho, né? Então, como que Sim, a gente se ajuda nisso? Então, a gente sendo mais humano, né, Dani, nessas questões, né, eu olhando para como eu estou reagindo, né, o que está sim, acontecendo e os meus colegas também, aí a gente sai do outro lado junto, né? sim, Então, é o convite realmente, né, para a gente ser mais humano e aprender a conviver com essa evolução, né? é por aí, é por aí. Bom, Muito bom eu deixo aqui seu o meu recado, agradecimento, Eli, por fazer essa parceria aqui comigo nessa conversa, né, por trazer aí perguntas e comentários juntos que enriqueceram nossa prosa aqui para quem nos escutou. E um recadinho final é: abra-se para as mudanças. A IA é apenas uma delas. Então, flexibilidade com pensamento crítico, com clareza dos seus valores, para que você possa tomar decisões mais claras e melhores, sem se fechar para a mudança que o mundo está te colocando aí. É isso. muito bom. Obrigada, Dani, adorei o papo. E Também, você que obrigado. está assistindo a gente, se gostou do vídeo, né? Compartilha, dá like, chama os amigos para assistir e fica ligado que a gente tem outras entrevistas, né? Nessa jornada aqui de felicidade internacional do trabalho e tem muito mais por vir. Vem com a gente e obrigada, até breve. Obrigado, até.